Se você chegou até aqui, é porque provavelmente está querendo melhorar a questão do uso de tela na sua família e aprender como lidar com esse grande problema que se chama tecnologia na vida da gente. Espera aí que até o final desse vídeo você vai entender muito bem como você pode fazer sim esse caminho de resgate. Tirar seu filho das telas, fazer um uso adequado dos recursos que nós temos hoje em dia, YouTube, Instagram, enfim, tantos outros mecanismos para que a gente possa aprender, estudar, mas sem com isso comprometer a nossa vida e a nossa saúde. Olá, o meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e orientadora familiar e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre detox de tela, sobre como a gente pode mudar o comportamento e ajudar nossos filhos a aprender a fazer um uso sadio dos recursos eletrônicos, né, e dos dispositivos de rede social e tantas outras coisas que temos hoje em dia que tanto nos ajudam no aprendizado. Ora, se nós mesmos estamos aqui nesse bate-papo, nessa conversa hoje, é porque temos YouTube, é porque temos internet, é porque isso está acessível a gente através de um celular, de uma forma muito prática. Então dá sim para fazer o uso adequado, dá sim para aproveitar para muitas coisas boas. Mas a gente precisa aprender, se cuidar e principalmente estar atento aos sinais de alerta, né? Se você chegou aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo por conta do título, né? O tema te interessou, você talvez não saiba, mas esse vídeo aqui, eu vou te avisar, ele é continuação de um outro vídeo que eu já publiquei, eu vou deixar na descrição para que você possa assistir também, falando sobre dopamina e uso de tela. Então, nesse primeiro vídeo eu expliquei o que é esse ciclo dopaminérgico, o que é a dopamina, por que ela está relacionada com essa compulsão pela tela, com essa dificuldade que a gente tem de parar, de controlar o nosso tempo e parece que a gente perde até a hora quando está aqui no dispositivo consumindo alguma coisa. Então assiste lá que vai ser muito importante para você entender essa aula. Em uma parte daquele vídeo, eu comento que o nosso organismo ele precisa da dopamina, que a dopamina é um neurotransmissor muito importante para a nossa vida, porque vai tratar principalmente sobre essa busca, esse desejo de algo novo, essa adesão que a gente faz a quando a gente tem uma novidade na vida da gente. Então, dopamina tem que ter, né? Ela tem que existir no nosso organismo e ela é muito importante. A grande questão é que muitos dos mecanismos utilizados por rede social e até mesmo aqui pelo YouTube acabam alimentando a produção dessa dopamina, fazendo com que o nosso cérebro se encharque. Então, as nossas sinapses, que são essas relações entre os neurônios, se encharquem de dopamina, a ponto de tornar isso até mesmo tóxico. Talvez esse não seja o melhor nome para se utilizar, né? Uma toxicidade, mas é o efeito que faz no cérebro da gente, fazendo com que a gente queira cada vez mais, e o tempo passa e a gente não percebe. Bom, se a dopamina ela tem que existir, então existe um nível saudável, existe uma forma de lidar com ela positivamente, para que ela nos anime, para que nos incentive, para que a gente possa se sentir encorajado a coisas novas e a dar grande espaço na nossa vida e até mesmo de procurar um outro vídeo que tenha mais afinidade com o que a gente quer estudar. Sim, tem um jeito sim. Bom, em primeiro lugar, você precisa entender que quando eu comentei no outro vídeo que o nosso cérebro fica encharcado de dopamina e em determinado momento ele mesmo, por um sistema de autorregulação, bota um freio nisso, chega, aqui não entra mais. Então essas sinapses de receptores, eles se fecham e não deixam mais que o neurotransmissor passe. Isso acontece quando a gente tem aquela sensação de tédio, de torpor, de depressão mesmo, e a gente sabe que muita gente entra em ciclo depressivo por conta de uso excessivo de tela. É por causa desse excesso exagerado de produção dopaminérgica e por um mecanismo de bloqueio que existe no nosso organismo, que é natural, que é para nossa segurança, só que nos causa essa sensação. Então, quando eu saio da tela, a minha produção cai muito. E aí eu olho para o mundo real e aquilo não me interessa mais. Quando eu chego nesse meu limiar de dopamina e o meu cérebro me freia, me faz parar, e eu começo aquilo ali já não aguento mais e eu largo o celular, vem aquela sensação de, de depressão, de tristeza, de mal-estar. E às vezes eu acho que eu tô com um problema e fico procurando o que tá de ruim na minha vida. Mas na verdade,
eu aqui hiperestimulei para que esse neurotransmissor estivesse em tão altas doses no meu cérebro que agora o mundo, a vida para mim, já não tem tanta cor. Então a gente precisa cuidar muito, até mesmo adultos. A gente fala muito da preocupação de tela com criança, mas no adulto vai fazer o efeito esperado que a dopamina tem que fazer. Hiperestimular, o efeito de segurança do cérebro, que é uma hora bloquear essa absorção de dopamina e, por consequência, esse desinteresse, esse torpor, essa analgesia em relação à vida, esse pouco colorido em relação às coisas do nosso dia a dia. Afinal, o dia a dia de um adulto é matar um leão por dia, faz parte. A nossa vida é cheia de desafios e os desafios precisam que a gente esteja em alerta e precisam que a gente tenha muita coragem para enfrentá-los, né? Natural que por vez ou outra a gente canse, né? Aí você quer chutar o balde, quer chorar, quer desabafar com amigo, mas o esperado é que passou aquela fase, bola para frente, vamos embora. Mas quem está nesse mecanismo de dopamina em altas doses não consegue. E como que a gente trata isso então? Então, se você já identificou que você está perdendo muito tempo no celular, que você já identificou que o teu filho não está bem com aquilo, né, e que toda vez que você tira o celular, a criança faz aquele escândalo, como que você pode melhorar? Porque nem todo mundo que faz uso de celular está nesses pontos extremos, ou é muito pequeno, ou já é maduro o suficiente para perceber que aquilo ali não está legal, mas não sabe muito bem o que sair. Tem também toda aquela fase de adolescência em que eles têm acesso ao recurso, já utilizam rede social, né, WhatsApp e tudo mais, mas não está sabendo ter controle, tá? Primeira coisa é a determinação de tempo. Então, controle de tempo do uso da tela. Isso é muito importante. Coloque alerta no seu celular, coloque despertador para te lembrar que acabou o seu tempo. Você, enquanto adulto, é capaz de se autodominar. E você precisa exercer essa função sobre o seu próprio organismo e a sua vontade. Em segundo lugar, para adolescentes e para as crianças, você tem o domínio da situação, porque os pais são responsáveis por cumprir essa tarefa educativa. Então, nenhuma criança, nenhum adolescente vai deixar de fazer aquilo que está lhe dando prazer. Claro que não. Mas eles não têm ainda uma vontade bastante fortalecida e um discernimento para entender o que é prioridade na sua vida. Então, nós, pais, precisamos fazer esse papel. Você tem que ter isso muito claro, senão você vai ficar muito vendido àquele estresse da situação. Ai, vai começar a gritaria. Ai, se eu tirar, vai chorar. Ah, vai bater pé, vai bufar, vai bater a porta. Então, não dá. Pai e mãe têm que ter autoridade dentro de casa e tem que saber construir isso na sua família. Esse pode ser tema de um outro vídeo, porque aqui eu quero te trazer realmente sugestões e alternativas aí para sair dessa sinuca de bico que você ficou, tá? Bom, com o adolescente, a gente precisa trazer um repertório que seja peculiar à idade. E quando que o adolescente vai para a tela? Normalmente é quando está ocioso e eles têm muito tempo de sobra, porque qual é a maior obrigação de um adolescente, né, de aqueles que estão dando os primeiros passinhos ali na juventude, na maturidade? É estudar. E nem sempre eles têm uma escola, uma faculdade que lhes requisite muito. Então a vida é muito leve. Aí o que acontece? Uma coisa muito importante é você entrar com um período de atividade física. Não necessariamente precisa ser esporte. O esporte é muito bom. O esporte tem aquela questão, né, do treino, de você se auto-vencer, né, de você melhorar as suas próprias metas particulares. Então, o esporte ele tem muita vantagem, mas não precisa ser só o esporte, é exclusivamente esporte. Então, o contato com a natureza, tempo para caminhar, tempo para correr, esse tempo de contato com a natureza, de aumentar esse ritmo do metabolismo, ele é muito importante para as funções fisiológicas, para o funcionamento neurológico e para essa descarga de estresse que a luminosidade, a intensidade do estímulo da tela faz no nosso organismo, principalmente em relação à estimulação da dopamina. Se você observar, por exemplo, você está num quintal em que você tem a possibilidade de observar montanha, né, um cenário assim de natureza, você vai ver que aquilo ali tem um tempo que dura, que aquela cena ela não se repete todos os dias. Então, se você tira uma foto no mesmo horário do seu quintal, né, durante uma semana, você vai ver que algo mudou ali. Só que é uma mudança tão pequena ao longo de, por exemplo, 15 minutinhos,
que você, a olhos vistos, não percebe. Então, dar conta desse ciclo de tempo de uma forma natural é difícil para a gente quando a gente está hiperestimulado por movimentos rápidos da tela, por estímulos intensos que a tela provoca no nosso cérebro. Então, por isso que fazer esse contraponto, esse detox, tem que ter a participação desse contato com a natureza. Ah, Patrícia, mas eu não tenho quintal grande, não moro nem em casa, moro em apartamento, a gente não tem acesso a esse tipo de coisa. Mas será que você mora perto de praia? Será que você mora numa região de lagoa? Então existem algumas formas de você conviver, né, ter esse período de contato com a natureza de forma a provocar esse detox neurológico mesmo, tá? De estímulo. Então anota aí. Controle de tempo. 2, contato com natureza. 3, prática de exercício. Então eu vou discriminar bem para que você veja que são etapas e que você precisa cumprir essas etapas para chegar até lá, tá? Quarto, e muito importante em relação ao tipo de conteúdo que você consome. Conteúdos curtos, conteúdos breves, então que dura aqui 4 minutos, 3 minutos, 1 minuto, segundos, e você sabe muito bem que a própria plataforma ela tem essa diferença de conteúdo. Então no YouTube os vídeos eles tratam de 5 minutos, um pouco mais, né? Aulas às vezes até de 30 minutos, 1 hora, quando a gente assiste uma live, uma aula, uma exposição maior. Quando a gente vai para os shorts, a gente não tem isso, a gente tem ali 1 minuto. Quando a gente vai no Instagram, aí já é um perfil de conteúdos enxutos. E quando a gente chega nos Reels, menor ainda. Então veja que o próprio tipo de conteúdo ele já vai fazer essa hiperestimulação. A dopamina, como ela trabalha com novidade, com esse anseio por coisa nova, a gente chama ele de neurotransmissor da fofoca. Então ele é um neurotransmissor fofoqueiro, ele gosta de novidade, fica procurando novidade. Então é mais fácil você perder o controle do tempo quando você está em conteúdos pequenos. Aí vem a grande dica. Vai usar a internet? Vai deixar que seu filho use a internet? Você meio que filtra as coisas que ele vê, você tá vendo que, poxa, você tá demais ali o uso, mas que ele ainda tira dúvidas dele de aula de matemática, acha um professor bacana, entendeu? Poxa, mas tem um YouTube lá que é sobre história, tem um conteúdo tão bom. Procure conteúdos que te deem mais tempo, e nada de botar ali no 1,5, no 2, tá? Nada de botar para acelerar. Tem que assistir o conteúdo inteiro e no tempo normal, sem aumentar a velocidade, sem correr com isso. Procure então vídeos que tenham pelo menos 10 minutos quando for assim exposição de aula, tira dúvidas. E eu sei, tenho filhos também, né, que já consumiram esse tipo de conteúdo, sei o quanto realmente a gente pode aproveitar isso em casa, mas procurem vídeos que tenham conteúdos de mais tempo. Se você está num período que precisa realmente tratar isso, só assista vídeos que tem pelo menos 30, 40 minutos. Não assista conteúdos breves. Nesse momento de detox, de reordenar o funcionamento neurológico, você vai precisar dar um choque de ordem e manter a sua atenção focada, começo, meio e fim de algo. Se eu posso te dar um conselho ainda a mais que esse, então eu dei 4 passos aqui muito importantes para você ordenar esse seu desenvolvimento neurológico, além de assistir a esse conteúdo um pouco maior, você está aqui numa aula que dura em torno de uns 15 minutos, né? Você vai pegar um bloquinho e você vai ficar anotando alguns pontos importantes que eu falei nessa aula. Você vai chegar nesse conteúdo de 30, 40 minutos e você vai anotar ali, registrar algumas coisas. Isso vai fazer com que você mantenha a sua atenção em um estímulo mais duradouro. Então, esse é o grande segredo para fazer com que o cérebro da gente volte a aderir a coisas, a situações normais da nossa vida. E não fique só interessado por conteúdos do estilo Reels e Shorts. Hoje, se a gente assiste uma aula presencial, a gente tem muita dificuldade de assistir a essa aula sem colocar o celular na perna, escondidinho assim na carteira, atrás do estojo de vez em quando dá uma olhadinha. Por quê? Porque o nosso cérebro já está tão encharcado de dopamina que passou os primeiros 15 minutos da aula e nem sempre a gente tem um professor ali super descolado que consegue realmente manter a atenção dos nossos alunos. Faz parte, gente. Mas pense que há 20 anos atrás
todo mundo tinha que aguentar ele, fazendo estrelinha no caderno, fazendo a lista de compra, mas tinha que aguentar o professor falando. Então, a gente precisa reeducar o nosso cérebro que ele não fuja para o celular, para a tela e dê a importância, a atenção a exposições mais perenes, duradouras, tá bom? Então, primeira coisa, controle de tempo. Segunda coisa, contato com a natureza. Terceira coisa, atividade física. Né? Quarta coisa, conteúdos mais longos, conteúdos que requisitem mais a sua atenção e atenção por mais tempo. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho, fechando esse tema, né, de o que acontece com o nosso cérebro quando a gente está aí em altas doses de dopamina, concluindo a explicação do outro vídeo. Na descrição eu vou deixar a indicação dos 2 livros que eu já indiquei no vídeo anterior, mas se você caiu aqui de paraquedas, então assista lá o vídeo e passa na descrição que você vai ter acesso aos 2 conteúdos que eu indico e que eu usei por base também para falar sobre a explicação lá do outro vídeo e um pouco daqui dessas orientações sobre como a gente fazer esse detox de tela e conseguir, então, procurar conteúdos que sejam melhores, ordenar a nossa vida e aproveitar melhor nosso tempo. Bom, espero que você tenha gostado, não deixe de indicar esse vídeo para alguém que possa precisar desse conteúdo, passa lá em cima, ativa o sininho para receber todas as notificações desse canal e não esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais. Até uma próxima!